Bom dia. Passando aqui para explicar aqui o assunto de história, não é? O período neolítico. Neo significa o quê? Novo. Lítico, pedra, não é? Há cerca de 12 mil anos atrás, 12 mil anos, alguns grupos humanos, né, começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados, como com pedra polida, não é? E a se fixar em lugares onde havia facilidade de obter água, né, e consequentemente mais alimentos, certo? Então eles passaram a se fixar mais em lugares assim, onde tivesse água, se tinha água, consequentemente tinha alimentos, não é? Descobriram também, não é, no período neolítico, que eles poderiam fabricar instrumentos mais modernos para caçar, para pescar e para sobreviver, sua própria sobrevivência, né? Foi outra descoberta importante, né? No período paleolítico foi a descoberta do fogo. No período neolítico, né, além do fogo, que eles já trouxeram do período paleolítico, né, trouxeram para o período neolítico, eles descobriram também novas técnicas de construção de instrumentos que serviam para eles caçar, pescar, se defender de animais, guerrear entre eles, tudo isso com a pedra, né, que é a pedra polida, certo? Então eles também descobriram que vivendo mais próximo de onde existia água, eles também tinham mais facilidade de obter alimentos, não é assim? Nesse período, não é? Alguns grupos humanos passaram a caçar e a coletar frutos, não é? Apenas em regiões próximas de onde viviam, de onde tinham se fixado, né? Assim, eles foram aos poucos, não é? Tornando-se sedentários, ou seja, permaneceram em um mesmo lugar. Sedentário. O que nós somos hoje, né? Hoje nós somos sedentários. Foi isso que o homem pré-histórico, né, no período neolítico, começou a se tornar um sedentário. Quando você se fixa no mesmo lugar, não é? Você está se tornando uma pessoa sedentária. Hoje a gente chama de sedentário aquela pessoa que não pratica nenhum tipo de esporte, nenhuma atividade física, certo? Mas o sedentarismo vem daí, né? De quando o homem deixou de ser nômade para se tornar sedentário, para se fixar numa mesma localidade, numa mesma região, tá certo, gente? Aí, aqui, deixa eu ver se eu consigo ler isso aqui. Os rios foram muito importantes, não é? Os rios, até hoje, não é? Os rios foram muito importantes nesse processo de sedentarismo para o homem, para a humanidade, porque eles passaram a se fixar mais às margens desses rios, de onde tinha rios, não é? Nesse processo. Não só por causa da pesca, mas também porque grupos de animais iam beber água lá nesses rios, né? E era mais fácil deles serem capturados, né? Deles caçarem, serem caçados. As margens desses rios também ficavam, não é? Úmidas, facilitava o plantio, não é? E a colheita desses alimentos, dos alimentos para a sobrevivência do homem, certo? Muitos grupos de seres humanos, não é? Procuraram locais mais confortáveis para viver e para sobreviver. Geralmente eram lugares que apresentavam certa facilidade de obtenção de alimentos, como é o caso das regiões próximas de rios, como eu já tinha falado, né? Então, esse período, não é, foi marcado pela descoberta de novas técnicas de caça, para técnicas de, como é que se diz? Técnicas de aperfeiçoamento de ferramentas, de material, não é? Foi quando o homem foi só
inovando suas técnicas, não é? Mas essas mudanças não aconteceram todas ao mesmo tempo, não, na Terra não. Tem alguns lugares, né, alguns cantos, que esse processo se deu muitos anos depois, outros ao mesmo tempo, mas que de forma lenta, não é? Que ainda aqui, ao mesmo tempo, em todas as regiões do planeta, né? Muitos grupos humanos começaram a cultivar a terra muitos anos depois, não é? Outro, mesmo plantando alguns produtos, mantiveram, não é, a caça e a pesca como a caça e a pesca como atividade central, não é? O plantio aí ainda não, o homem ainda não tinha descoberto, né, 100% que a agricultura. Eles ainda se fixavam muito na caça e na pesca, certo, gente? Então, a descoberta da agricultura se deu bem mais pra frente, tá bom? Um beijo.